Galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui novamente com o Reinaldo Porto e hoje nós vamos falar sobre qual é o nível do futebol brasileiro. Legal, falei para você que seria um prazer estar aqui de volta, era só me convidar, eu estava até pronto, do jeito que eu vim no último programa, eu estava esperando o convite para vir de novo aqui para falar com você. Legal? Vamos falar sobre o nível do futebol brasileiro. Você gostou do seu time no Brasileirão ou não? Sim. É? Qual que é o seu time? Brasil, é? Ah, o Brasil, mas e o seu time de coração? Ah, sim. Santos. Santos, foi bem. Mas deu pro gasto, realmente. Mas vai melhorar. Reinaldo, o Campeonato Brasileiro 2022 tem mostrado um nível muito baixo. É verdade, foi pior do que em 2021, que foi pior do que em 2020, que foi pior do que em 2019. Ou seja, o Campeonato Brasileiro, a cada ano que passa, ele vai ficando mais enfraquecido. Por quê? Os principais jogadores sempre vão para a Europa. Tanto que na última Copa do Mundo, o nosso técnico, o Tite, ele levou só 3 jogadores que atuam no Brasil. O Everton Ribeiro e o Pedro no Flamengo e o Everton, o goleiro do Palmeiras, foi para a Copa do Mundo. Só 3 jogadores dos 26, os outros todos estavam fora do país. Né? Dos 23, 22 na Europa. O Daniel Alves, que estava no futebol da América Central, no México, né? Enfim, o restante, tudo de fora. Ou seja, os nossos melhores jogadores estão lá, estão na Europa. E o que sobra aqui para a gente, para o nosso consumo, para o nosso gasto, são jogadores de um nível médio, alguns sobressaem um pouquinho mais. Os treinadores que vieram de Portugal, tanto o Abel Ferreira no Palmeiras, quanto o Vitor Pereira no Corinthians, né? Deram um pouquinho mais de nível, né? De bom nível para os times aqui, né? No caso o Palmeiras, o Flamengo, a gente esperava um pouquinho mais do Inter, esperava um pouco mais do Atlético Mineiro, esperava um pouco mais de outros jogadores, de outros clubes, e isso não aconteceu nesse ano de 2022. Os técnicos, inclusive, eles são mandados embora depois de uma derrota, é contratado num dia, estreia no outro, perdeu, já está fora no dia seguinte também. Ou seja, a maior culpa desse nível baixo do nosso futebol é do nosso dirigente. Reinaldo, fala um pouco da logística. Eles ficam muito cansados, eles não têm tempo de treinar, pelo menos. É verdade, nem o treinador tem tempo de treinar o seu time, por isso eles têm vida curta nos times, e nem os jogadores. Jogadores que têm que fazer uma recuperação física, né? Também fisiológica, com relação à alimentação, com relação ao descanso, eles não têm tempo para isso. Eles estão jogando, por exemplo, em o Cuiabá. É um exemplo disso, né? Cuiabá. Estava conversando com uma pessoa que estava falando sobre o Cuiabá. Realmente, Cuiabá, ele é da região centro-oeste do Brasil e era obrigado a viajar, por exemplo, para Florianópolis, no sul do país, fazia o jogo, próximo jogo, 3 dias depois em Cuiabá de novo, aí saía o Cuiabá, vinha aqui para o estado de São Paulo, voltava lá mais uma vez para Cuiabá para enfrentar o seu adversário, ou seja, o time se desgastou muito no campeonato. E como o Cuiabá, a gente pode destacar também outros times aqui do estado de São Paulo que tem que viajar, sair daqui, vai para o sul, volta para cá, vai para o norte, vai para o nordeste. Ou seja, a logística é essa, o futebol brasileiro é esse. E não tem o que fazer com relação a isso, não tem o que fazer. O que tem que se fazer é ter um pouco mais de paciência com os jogadores, com os treinadores, com o departamento fisiológico, o departamento físico, o departamento médico também, para que todos estejam sempre muito bem recuperados para o jogo seguinte. E para isso a gente tinha que ter aí um jogo, datas mais espaçadas de uma partida para outra, para poder melhorar nesse aspecto. Reinaldo, já que você é bem esperto sobre os esportes, fala um pouquinho sobre a influência das uniformizadas nos clubes. Falo sim. Esperto no esporte é bom, mas realmente a gente tem que ficar esperto com relação ao comportamento das torcidas uniformizadas, né?
Há um tempo atrás era um pouco mais amostra o que acontecia. Eu ia usar uma palavra aqui, mas não. Os torcedores uniformizados, eles vão, assistem treino. Tinha torcedor antigamente que recebia ingressos para a torcida uniformizada, para assistir o jogo de graça. Tem líder de torcida uniformizada que até recebia do clube. Isso por quê? Porque o dirigente, ele preparava uma torcida uniformizada para defender o seu insucesso. Se ele fosse mal, a torcida uniformizada estava lá como se fossem soldados dele para defendê-lo. Só que ele, o dirigente, o presidente, o diretor de futebol, não sabia que estava criando uma cobra para ser picado por ela. Porque no momento de revolta, a própria torcida uniformizada que recebia do clube, entrava de graça, tinha lá as suas regalias, se voltava contra os dirigentes. Isso provocava brigas, provocava uma série de coisas e até demissões de presidentes, de dirigentes, diretores de futebol, técnicos, jogadores, ou seja, a influência da torcida uniformizada, eu acho que não é boa. Eu acho que não é boa mesmo porque a gente sabe que alguns núcleos de torcidas uniformizadas no país, tá? No país de uma maneira geral, a gente sabe que tem a comercialização de produtos, que eu não preciso dizer aqui quais são, né? Eu posso até dizer, né? De drogas, né? E a criminalidade às vezes está presente em membros das torcidas uniformizadas. Tem gente que está lá pedido pela polícia para ser preso por um motivo ou outro, por furto, por roubo, por morte, por assassinato, né? Tem muitos casos desses que a gente já viu em torcidas uniformizadas no nosso país. Ou seja, são forças que são criadas, né? As torcidas uniformizadas são forças que são criadas pelo próprio dirigente do clube, pensando em fortalecer a sua retaguarda e que às vezes acaba enfraquecendo, acaba influenciando negativamente na formação de um time. Muitos treinadores bons foram mandados embora por interferência delas, né? Muitos jogadores bons foram mandados embora de clubes por interferência de torcidas uniformizadas e dirigentes até, eu não vou dizer que são bons porque eles que criaram isso. Então, o dirigente que cria alguma coisa, já pensando no seu erro, em ser defendido por alguém, boa coisa não é, né? Nossa, Reinaldo, é pra gente ficar atento mesmo, hein? É verdade, é verdade. É um problema muito sério, é um problema social até do nosso país. A gente sabe disso, né? A nossa própria sociedade é também um pouco responsável por isso, pelo comportamento de torcedores que fazem parte de organizadas ou não, né? Devido à pobreza, né? Devido à falta de instrução, de cultura, que a gente vê isso aí, infelizmente, né? No dia a dia no nosso país. Reinaldo, agora vamos fazer diferente. Agora você chama o desenho. Tá legal. Ó, meu filhinho Gabriel estava lá esperando por isso. Vamos então acompanhar esse desenho, garotada. Vamos curtir mais um desenho aqui no Espaço Alegria. E aí, pessoal, aprenderam um pouco mais sobre o nível do futebol brasileiro? E a influência das uniformizadas dos clubes? Hoje foi bem diferente com o Reinaldo Porto, apresentador do RVC Esportes. Mas o Espaço Alegria tá terminando. Ele fica por aqui. No próximo sábado vai ter mais. Tchau, tchau!